Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Já iremos dar início ao nosso evento. Pessoal, antes de nós iniciarmos, gostaria de dar um recado, né? Que na live não terá lista de presença, tá bem? A lista de presença será apenas nos minicursos e nas palestras que vão ser via YouTube. Aqui nesse canal do Instagram não teremos lista de presença, tá bem? E fiquem atentos que logo após a nossa live aqui pelo canal do YouTube, nós estaremos então, aliás, no Instagram, né? Nós estaremos lá no YouTube para nossa palestra e em seguida, né? As nossas palestras lá no canal do YouTube, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Só mais 2 minutinhos e nós já iniciaremos a nossa live da noite. Boa noite a todos, só mais um recadinho. Hoje iniciaremos nossas palestras pelo YouTube, logo após a finalização dessa live, tá? Na live nós não teremos a lista de presença, somente nas palestras, tá bem? Temos um minutinho, já iremos dar início ao nosso evento. E quem quiser fazer questionamentos durante a live, pode fazer, né, pelo chat. Bem, são 18 horas, vamos dar início então, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda noite do evento, terceiro simpósio de Microbiologia e Biotecnologia do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos da Universidade Estadual de Santa Cruz, localizado na cidade de Ilhéus, Bahia. Esse evento, ele foi pensado e organizado pelos alunos do PPG-BBM e tem a sua primeira edição na versão online, tá? Então, nessa noite, nós estaremos na live aqui no Instagram e logo em seguida estaremos no YouTube com as palestras. Meu nome é Andréa Miura da Costa, eu sou professora do PPG-BBM e é com muita satisfação
que vamos dar início, então, à programação dessa noite, com a participação da professora doutora Rosane Marina Peralta. Professora Rosane, deixa eu só dar um minutinho aqui para a professora Rosane chegar, tá? Vou fazer a apresentação. Farmácia e nutrição. Tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, e atualmente é professora titular do Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá e é líder do Laboratório de Bioquímica de Micro-Organismos e de Alimentos, desenvolvendo suas pesquisas na área de enzimas, estresse oxidativos e efeitos bioquímicos e farmacológicos de produtos naturais obtidos de micro-organismos e plantas sobre o metabolismo celular de mamíferos. Professora Rosane, seja muito bem-vinda. Gostaria desde já agradecer o aceite do convite para estar com a gente aqui nessa live. Agradeço imensamente, é um prazer estar aqui novamente com você. Para quem não sabe, a professora Rosane foi minha orientadora de doutorado e é minha parceira em alguns projetos de pesquisa até hoje. Muito obrigada, Rosane, é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Andréia, obrigada pelo convite para participar, tá? É um prazer estar aqui, já fui aí pessoalmente, né, para a gente fazer coisas juntos já, mas também é um prazer muito grande estar aqui agora dessa nova maneira. Muito obrigada, viu, Rosane? Sempre nos prestigiando, isso é muito bom, viu? Hoje a professora Rosane está aqui para nos falar, né, nessa live, nessa discussão sobre microrremediação, né? Como os fungos ajudam a limpar nossa sujeira, tá? Então, Rosane, nós vamos dar início à discussão. As pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem colocar algum questionamento, colocar no chat, né? E aí a gente vai fazendo as perguntas para a professora Rosane e a gente vai fazer essa discussão durante essa 1 hora aqui no Instagram. Muito obrigada, Rosane. Então, Rosane, esse tema que você, né, nos trouxe, né, você nos sugeriu para trazer para discussão, né, ele é um tema muito atual, muito importante, né, porque nós temos constantemente, né, visto reportagens sobre áreas contaminadas, sobre contaminações da natureza, né, de como um todo, e existe uma importância muito grande de pesquisas, né, para tentar amenizar esses impactos de contaminação desses solo, de águas, né? Que são provenientes da contaminação de alguns materiais. Aí eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco, então, sobre quais são os principais contaminantes, né, que nós podemos encontrar e quais são as origens desses materiais contaminantes. Sim, o problema ambiental é um problema que ele vem se agravando bastante nos últimos 50, 60 anos e mais nas últimas décadas, simplesmente porque as necessidades do ser humano elas são sempre ilimitadas. E essa ilimitação nossa faz com que nós queiramos sempre mais de tudo, né? Então, tudo aquilo que nós precisamos, acaba que uma hora ou outra pode ocorrer um vazamento, um derrame, como é o que aconteceu há um tempo atrás aí lá com o petróleo, né, que causou um grande desequilíbrio no Brasil, principalmente na região aí do Nordeste, né? Mas também tem coisas que causam a poluição que nós nem não nos damos muita conta. Nós sempre, quando falamos em poluição, nós sempre lembramos do petróleo, nós lembramos dos produtos da indústria, lembramos dos pesticidas, dos herbicidas, e todos eles realmente são bastante tóxicos ao ambiente, aos animais e aos homens. Mas quase tudo o que diz respeito à vida moderna, ele pode ser considerado também uma fonte de poluição. Até nossos medicamentos, né, quando inadequadamente descartados, eles acabam poluindo tanto as águas como também os solos.
Então, aí tem uma série. Eu vou pedir para você colocar aquela primeira figura que eu te mandei, André, é possível? Eu vou procurar aqui a figura, isso. Isso. Tá aparecendo, Rosane? Isso. Tá aparecendo. Então, o que acontece? Infelizmente, eu vou ficar em cima um pouquinho da figura, não tem como. Mas você não é um contaminante. Não, gente, por favor. Mas observe. Então, coloquei ali alguns exemplos, ali logo em cima, ali, que é o diuron, que seria um herbicida, né? Então, isso faz muito... A gente lembra sempre dele, né? Daquilo que é utilizado na produção de alimentos, que as grandes plantações sempre vão usar herbicidas, pesticidas, inseticidas. Então, nós nos lembramos também dos derramamentos de petróleo e, às vezes, esquecemos de algumas coisas. Então, só para lembrar ali, eu coloquei ali uma figura do ibuprofeno, tá? Logo abaixo ali do diuron. Isso aí é um anti-inflamatório, certo? E há muitos relatos de contaminação com anti-inflamatórios, com hormônios sintéticos, com mesmo produtos cosméticos que nós usamos, porque há muito... esses são chamados no conjunto de micropoluentes. São micropoluentes porque são encontrados no ambiente em quantidades muito pequenas, microgramas ou mesmo nanogramas por litro. Mas se vocês olharem essa estrutura, por exemplo, sempre quando ocorre a presença de um anel aromático numa molécula, esse anel aromático é de difícil degradação. Uma estrutura muito estável e para abrir esse anel aromático aí é difícil. E isso vai fazer com que ele persista. Então, uma característica desses compostos poluentes, que são chamados, então, de xenobióticos no seu conjunto, porque xenobióticos ele é uma palavra que deriva do grego, que significa estrangeiro, né? Ou seja, aquela molécula não deveria estar ali e está. Sempre quando tem esses anéis aromáticos, significa que eles são de difícil degradação e, portanto, eles são chamados também de recalcitrantes. Então, independente de ser lá do petróleo, independente de ser um pesticida na lavoura, nós também temos tudo aquilo do nosso dia a dia, que está nos nossos produtos farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais. É uma problemática, também, né, Rosane? Isso, exatamente. Porque então, é muita coisa que a gente lixo, acaba jogando. Né? Exatamente. É muita coisa porque que a gente muitas vezes é o nosso próprio lixo que a gente está descartando de forma errada, né? Também, né? Sim, medicamentos vencidos, restos de cosméticos, né? Exatamente. Bem complicado. Então, tudo mesmo. Aquilo que a gente descarta de forma inadequada acaba sendo uma fonte de poluição. É complicado. E a gente vê, então, que, como você falou, essas moléculas aromáticas, elas são de difícil degradação, né? Sim. E como que as nossas pesquisas, né? Elas poderiam contribuir para justamente tentar amenizar, né? Essa situação. De que forma que essas pesquisas já estão acontecendo e de que forma que elas estão contribuindo para a gente amenizar essa poluição ambiental? Bom, o enfoque, né, que o título aí dessa conversa, que seria o enfoque da microrremediação, na verdade ela vem de uma palavra mais ampla um pouco que chama biodegradação. Esse é o enfoque. Só que ainda hoje a biorremediação ela tem um apelo ambiental muito interessante, mas o que é usado atualmente nos grandes casos é sempre os processos físicos e químicos. Então, nós vamos ter a ozonólise, nós temos outros processos convencionais, como a incineração, a dissorção em resinas, irradiação UV, para dar conta quimicamente ou fisicamente desses compostos que estão aí no ambiente causando estragos.
mas o que a gente busca é mais ambientalmente correta. E essa solução ambientalmente correta seria a biorremediação, ou seja, o uso de um sistema contaminando esse ambiente, tá? Esse biorremediação no sentido amplo da palavra seria o uso de bactérias, seria o uso de plantas e seria... Quando nós falamos microrremediação, aí nós estamos especificamente falando de microrremediação, nós estamos especificamente falando de fungos, o uso de fungos como agentes degradadores ou biodegradadores, certo? Joia. Então, todos os micro-organismos, eles são passíveis de ser utilizados para biorremediação. Mas... Sim, em tese, sim. No, e os fungos, eles são os que se destacam? Os fungos, eles se destacam mais em relação a... tá, depende do contaminante. Depende do contaminante. Se nós, quando também se fala muito em biorremediação, o que primeiro vem na cabeça da gente são as lagoas de estabilização, né? E essas lagoas de estabilização, aí quem está atuando mais é são as bactérias. Tá? São as bactérias que estão atuando ali. Os fungos, eles podem ser usados e são usados em casos particulares, em determinados casos. Nem sempre eles vão ser a melhor escolha. Tudo tem que ser analisado caso a caso. Na verdade, Alguém está perguntando aí como anda a utilização da microrremediação pelas indústrias. É muito pouco, é bem pouco mesmo. Isso ele fervilha muito, ele é muito a questão da microrremediação, ele é acadêmico e é muito feito em laboratório, mas em larga escala ele ainda é muito pouco usado, mesmo nos países do primeiro mundo, ele ainda é bem pequeno. Particularmente, eu tenho uma esperança que vem mais da gente conseguir obter bioprocessos para ser utilizado aí, não com o micro-organismo inteiro, mas sim com o uso de suas enzimas, das enzimas que podem ser utilizadas na degradação de certos compostos. Essa figura que está sendo mostrada aí, ela é para a gente lembrar de uma coisa. Na verdade, não existe nada que tenha tanto no nosso planeta Terra como os micro-organismos. Então, existe uma estimativa que existam 1 trilhão de micro-organismos diferentes na Terra e a maioria deles ainda não foi descoberto. Então, quem sabe ainda a gente vai descobrir algo que vai revolucionar a questão da biodegradação, certo? Por isso que as pesquisas não podem parar, né, Rosane? Tem muito micro-organismo ainda para ser estudado. Tem muito micro-organismo para ser descoberto. Como você falou, descoberto, identificado e também em relação às enzimas, né? Ainda tem muita coisa ainda para se estudar. Muita coisa, sim, para ser estudada. E testar também, né? Muito. Rosane, essa figura aqui posso passar? Pode passar. Tá, vou colocar aqui a da biorremediação. Né? Então, assim, a gente sabe que os fungos, já se sabe, né, que eles são os melhores produtores. Inclusive, você falou de não usar o micro-organismo como um todo para descontaminação, mas, de repente, usar só os compostos deles, né? No caso das enzimas. Então, sabendo que os fungos, eles são muito bons produtores de enzimas, né? Sim. E também, como você falou, tem uma vasta biodiversidade ainda a ser descoberta, a ser estudada, né? Então, quais são as melhores estratégias que poderia ser utilizada para usar esses micro-organismos na biorremediação? Como você falou, poderia usar as enzimas, mas de que forma que poderíamos estar usando esses micro-organismos, os fungos em especial, para essa biorremediação? Então, não existe uma estratégia geral. Tudo vai ter que ser analisado caso a caso
E esse analisar significa olhar as três partes do todo, né? Uma diz a respeito a quem é o contaminante, aí tem que analisar, porque nenhum micro-organismo, por melhor que ele seja, ele vai conseguir sobreviver ali dentro se tiver uma carga de contaminante muito grande, tá? Tipo, aconteceu uma desgraça enorme, a gente não vai conseguir fazer o pobrezinho trabalhar ali dentro, tá? Então, eu tenho que analisar o grau de toxicidade, o quanto de contaminante tem ali e também a disponibilidade. Se esse contaminante é do tipo solúvel, se ele é insolúvel, tem que ter um olhar, então, para o contaminante. Qual é o contaminante? Que desastre aconteceu ali, primeiro. Depois eu tenho que olhar o ambiente. Que ambiente que é esse? É um ambiente... qual é a temperatura? Nós sabemos que tem, por exemplo, micro-organismos mesófilos, aqueles que trabalham bem em temperaturas entre 28, perto de 28 graus, temos temperaturas maiores, então eu tenho que identificar qual é a temperatura, qual é o pH daquela condição, o que eu posso fazer ali em termos de ambiente, em termos de, se eu quiser usar o micro-organismo inteiro, por exemplo, o que estaria disponível aí para ele utilizar como nutriente. E o terceiro grupo que eu tenho que avaliar é o micro-organismo em si. O que eu posso fazer? Eu vou ter que utilizar um consórcio de micro-organismos, eu vou poder usar a população indígena de micro-organismos, ou seja, aqueles micro-organismos que já estão ali, ou eu tenho que introduzir novos micro-organismos ali para ver se a gente consegue fazer o trabalho de descontaminação. Então, cada caso é um caso. Não há uma receita única para se fazer um processo de biorremediação. Certo? Certo. Nesse caso, como você falou, né, geralmente vai se usar em águas de tratamento, né? Tratamento de efluentes, né? Sim. Uhum. É possível, então, tanto usar o micro-organismo como um todo e fazer com que verificar se aquele ambiente é possível o crescimento, o desenvolvimento dele, produção dos seus metabólitos para degradar esses compostos, ou fazer o crescimento desse micro-organismo fora desse local. Isso. E somente adicionar os metabólitos do micro-organismo nessa estação, vamos dizer assim, de tratamento. Biorremediar é uma palavra bem ampla. Então, por exemplo, é possível a gente fazer, como todo fungo e a maioria das bactérias também, elas vão ter uma parede celular, é possível, por exemplo, fazer adsorção, um processo de adsorção, onde eu uso o micro-organismo no todo, ou eu posso usar os seus metabólitos, realmente só colocar os metabólitos ali, e que seria basicamente as enzimas que ele produz, desde que ele produza as enzimas indicadas para degradar aquele composto, tá? Também não existe uma receita em enzimas capazes de alterar aquela estrutura dos anéis aromáticos que eu mostrei no início, seriam do grupo das enzimas oxirredutases, tá? Esse grupo das oxirredutases é um grupo de enzimas que a capacidade de abertura desses anéis aromáticos, tá? Você comentou que os fungos eles são mais aptos, né? Tem uma pergunta aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. A técnica de biorremediação também é capaz de atuar em contaminação por gases ou outros fatores tóxicos? Se você usar um ambiente fechado, então, né? Na natureza não seria possível isso de fazer. Mas no ambiente fechado, sim. Você tem compostos que são muito voláteis, né? Seria possível, sim, de ser utilizado, tá? Temos mais uma pergunta. Normalmente se fala em degradação de contaminantes como petróleo, por exemplo, ou matéria orgânica, que seria o esgoto. Mas também é possível biorremediação de material radioativo? Olha, material radioativo vai depender muito da dose, né? Mas
É possível. Existem artigos científicos, existem trabalhos que mostram, sim, que os micro-organismos eles conseguem sobreviver em determinadas condições radioativas. É possível de usar, sim. Joia. E desses fungos que você falou que eles são os principais micro-organismos que poderiam estar trabalhando nessa descontaminação. Existem vários tipos de fungos, né? Tem alguma classificação ou algum tipo deles que seriam mais aptos a isso? Ou de forma geral, todos eles são bons para biorremediação? Se você... qual que seria a diferença básica, assim? Então, sempre quando eu vou falar dos fungos, eu me entusiasmo em relação às bactérias, né? Mas qual que seria um lado positivo de trabalhar com fungos? Eles crescem, eles desenvolvem um bioma muito mais rapidamente e em quantidade muito maior do que as bactérias. Até para fazer biosorção, então eles seriam mais adequados para isso. Mas existe um tipo particular de micro-organismo que são os chamados fungos degradadores ou decompositores da madeira, que eles são muito... eles têm uma grande atividade enzimática do tipo oxirredutase. Então, Andréia, tenta colocar aquela outra figura agora, 4. Bom, aqui está mostrando... Não, acho que esse aí. Bom, eu gosto muito de trabalhar com esses fungos. Primeiro que eles são belos, né? São muito belos. E são aí lindos mesmo. A gente vai... fala assim, nossa, o micro-organismo é aquilo que eu só preciso do microscópio para ver. Esses aí são macrofungos, né? Então, eles são visíveis na olho nu, né? E muitos deles são comestíveis, alguns deles são medicinais. Esse aí, que até parece uma orelha laranjadona aí, tá vendo? Esse é o Ganoderma lucidum, que tem uma vasta quantidade de moléculas que são já bastante reconhecidas como tendo propriedades biológicas muito grandes. Mas tem 2 que a gente trabalha bem no laboratório, que são os que estão acima, que eles são do tipo pleurotus, tá? Esses pleurotus, que são cogumelos comestíveis, eles são chamados no conjunto de cogumelos ostra, tá? Mas eles são também excelentes produtores de enzimas oxidativas. E eles são chamados de fungos causadores da podridão branca da madeira, porque eles têm uma competência de degradar a molécula de lignina. Se alguém lembrar o que é a lignina ela vai estar lá na madeira, mas praticamente em qualquer tipo de planta, junto com a celulose e a hemicelulose fazendo as fibras. E essa lignina, ela é uma molécula de peso molecular alto que tem muitos anéis aromáticos. E esses anéis aromáticos, eles lembram o quê? Aqueles anéis aromáticos que a gente viu lá, que também os xenobióticos têm. Então, mais ou menos, como elas têm essas enzimas aí que eles produzem, principalmente lacases e peroxidases, elas são... A função delas na natureza é degradar a lignina, que é uma estrutura aromática. Então, essas mesmas enzimas, elas podem... A gente pode tentar ver se elas degradam também aquelas moléculas xenobióticas, aquelas moléculas dos pesticidas, dos herbicidas que são presentes aí nos nossos desastres ambientais, né? Então, é isso que a gente bom, né? faz. Que bom que elas têm essa assimilação. Exatamente. As enzimas que elas produzem, então, elas não são assim tão específicas e elas podem... Pelo menos nós podemos tentar ver se uma molécula semelhante ao substrato natural dessas enzimas, se é possível ser degradada por essas enzimas produzidas por esses fungos, certo? Sim, certo. Tem uma pergunta aqui, Rosane. É possível fazer um consórcio entre a fitorremediação e a micorremediação? Pode ser feito sim. Mesmo eu posso... Tudo vai depender das condições. Isso pode ser feito um consórcio, ou pode ser um depois do outro,
Se eu vou trabalhar só com as enzimas, isso pode ser feito junto, tá? O que eu tenho que verificar é se as condições de atuação seriam mais ou menos parecidas, certo? Se as condições que eu tenho que ter o meu sistema são semelhantes. É possível, sim, fazer. Em relação ao pH, temperatura, exatamente. Né, essas coisas. Uma condição não pode brigar com a outra condição, senão aí nenhuma das duas vai dar certo, né? Isso é muito importante. Então, além das enzimas, esses fungos, e aí no caso não são só os fungos, são também, qualquer ser vivo tem o que é chamado de citocromo P450. O que é esse citocromo P450? É um conjunto de enzimas também da classe das oxirredutáseis que existe em todos os seres vivos, bactérias, algas, animais, o ser humano também tem isso. São enzimas basicamente monooxigenases capazes de degradar uma série de compostos. Quando nós, por exemplo, ingerimos um medicamento, quando nós ingerimos... porque, vamos supor, eu ingeri lá o ibuprofeno, aquele que eu mostrei lá, que tem um anel aromático também. Isso vai ser metabolizado pelo nosso organismo. E ele vai ser eliminado de forma diferente. E essa metabolização é feita também graças ao citocromo P450. Acontece que eu consigo utilizar os sistemas citocromo P450 de bactérias e de fungos de forma mais intensa. Então, mas aí para usar isso, eu preciso de usar o micro-organismo inteiro, certo? As enzimas não. Como elas são enzimas extracelulares, eu vou utilizá-las em separado. Eu posso utilizá-las em separado. Eu vou mostrar daqui a pouquinho eu mostro duas situações. Uma em que a gente usou o micro-organismo inteiro e a outra que a gente usou só as enzimas do micro-organismo. Tem a questão de usar o micro-organismo como um todo, que tem a questão de você ter outras moléculas que poderiam estar auxiliando a essa degradação, ou essas enzimas, as atividades, sim, né? Exatamente, exatamente. Joia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, aqui você quer que eu coloque a figura para você falar um pouquinho? Para falar um pouquinho sobre daquela figura da degradação. Aquela degradação que eu vou mostrar. Né? Bom, quando a gente coloca esse tipo de figura, não, é mais uma. Essa das enzimas, a próxima, então, eu acho. Isso. Quando a gente coloca esse tipo de figura, aqui a gente precisa de muito... Aqui nós temos que pedir a Deus um pouco de olho também para enxergar, né? Porque tá bem pequenininho. Mas o que acontece quando eu quero degradar? Eu vou mexer quimicamente na estrutura. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu tenho que seguir o meu composto. Então, esse estudo aqui, que foi um estudo muito bonito, que foi feito por uma aluna de mestrado lá no laboratório, o que nós fizemos? Nós pegamos 2 sistemas de enzimas, 2 lacases de 2 fungos, o Pleurotus ostreatus e o Pleurotus pulmonaris. E nós fomos tentar ver se ele degradava um composto chamado bisfenol A. Bom, o bisfenol A, ele é um disruptor endócrino, mas ele é encontrado em uma série de compostos que fazem parte da nossa vida. Até quando nós vamos no banco e tiramos um extrato bancário, aquele extrato que a gente tem ali tirado tem bisfenol A ali naquele papel, tá? Atualmente, ele é usado na fabricação de um monte de plásticos, ele é usado na fabricação de vários tipos de resina, ele faz uma parte ele está sempre presente na nossa vida. Há uns anos atrás, a Anvisa proibiu o uso do bisfenol A em qualquer material que fosse para ser usado por bebês e por crianças. Então, hoje em dia, se vocês observarem, a gente vai comprar uma mamadeira, está escrito lá, livre de bisfenol A. Uma chupeta livre de bisfenol A. Entretanto, para nós adultos, não. Isso aí está cheio de material que tem esse bisfenol A. O que acontece?
acontece. Rosane, embalagens de alimentos que são plásticas, elas também têm o bisfenol. O que vai acontecer? Esse bisfenol que está ali presente, especialmente quando ele for submetido ao calor, se eu coloco, por exemplo, no micro-ondas, aquilo ele migra para o alimento. Então, nunca a gente coloca nada dessas embalagens e a gente não aquece isso aí, porque vai ocasionar essa migração, certo? E isso aí, ele é um disruptor endócrino. Ele causa uma série de problemas. Ele pode causar... ele vai alterar o sistema endócrino, ele pode causar alguns tipos de câncer, ele pode causar diabetes. Tem uma série de questões associadas ao contínuo... a presença desse bisfenol continuamente na sua vida. Ele é um exemplo do que é um micropoluente. Está presente na nossa vida em quantidades muito pequenas, mas ao longo de vários anos ele faz um estrago muito grande. Então, nós temos... Ele é cumulativo, então, Rosane? Oi? Ele é cumulativo? Ele é cumulativo? Os efeitos são cumulativos. Os efeitos são cumulativos. Uhum. Se vocês observarem, então, nós pegamos as lacases dessas duas fontes e pomos para degradar. E eles realmente degradam. Essas enzimas degradaram. Que estão perguntando como é que transfere. No aquecimento, ele fica instável e ele migra. Ocorre uma migração dele pelo aquecimento. Ele vai para os alimentos. Tá? Isso já é bastante estudado. E é por isso que a gente deve evitar ao máximo colocar qualquer desses tipos de plásticos que não sejam aqueles livres de bisfenol A no micro-ondas. Se vocês observarem ali na figura, o que acontece é que produziu uma série de metabólitos. Então, essas duas lacases, elas foram capazes de degradar o bisfenol A. Só que toda vez que a gente faz uso de um processo de biorremediação, seja ele utilizando o micro-organismo inteiro, seja ele usando uma ou mais de suas enzimas, é obrigatório que a gente faça um segmento da toxicidade. Então, o que é seguir a toxicidade? Eu tenho que verificar se ao final do processo, os produtos que eu formei diminuíram a toxicidade relativa em relação ao parental. Eu tenho que avaliar se os produtos da degradação desse bisfenol A são efetivamente menos tóxicos do que o bisfenol A. E foi isso que a gente fez. Ali nessa figura que tem aqui está a minha esquerda ali, foi feito uma avaliação da toxicidade. E foi muito interessante esse dado, porque eram duas lacases de dois fungos diferentes. Uma delas, a do Pleurotus austriaco, produziu compostos que eram bem menos tóxicos do que o bisfenol A, mas a outra lacase, ela manteve a mesma toxicidade. Isso significa dizer que um ou mais dos seus metabólitos é tão tóxico quanto o bisfenol A, certo? Então, foi um trabalho muito bonito que uma aluna minha, a Emanuele, fez, e a gente publicou muito bem esse trabalho pelo ineditismo da gente encontrar duas lacases, que uma degradou e deu uma diminuição muito grande na toxicidade. E a outra, de um fungo muito semelhante, não aconteceu essa redução da toxicidade. Então, nesse caso, foi um processo que deu certo e um outro processo que não deu certo. Porque não tem por que eu simplesmente degradar e continuar com a mesma toxicidade. Certo? Você consegue passar o outro agora, Andréa? Consigo, sim. E é interessante esse dado porque mostra também que é importante a pesquisa dos diferentes tipos de micro-organismos, né? Cada um tem um metabolismo diferente, justamente isso. Isso é para nossa alegria. Aqui, isso é para nossa alegria, quer dizer que o nosso trabalho nunca vai acabar. As nossas pesquisas nunca vão cessar, né? Tem trabalho para todo mundo, inclusive quem quiser trabalhar nessa área. Exatamente. Quem gostar dessa área pode saber que tem bastante trabalho.
Esse outro trabalho aqui, a gente usou uma lacase de um outro fungo, agora que chama o Demanziella canari, e nós usamos degradar um corante azo. Os corantiazos fazem parte também da nossa vida, né? Eles estão presentes em praticamente tudo. A classe dos corantes azo é a classe que é mais usada de corantes. E eles também são cancerígenos. E estudos mostram que em torno de 20 a 25% dos corantes que são utilizados na indústria têxtil acabam de alguma forma no ambiente. Tá? Então, eles vão estar lá contaminando algum local. Então, nós fizemos todo um estudo de degradação desse corante azo, conseguimos identificar todos os metabólitos, e mais interessante que isso foi que a gente mostrou nesse gráficozinho aí que está mostrando de barra, aquela barra menorzinha ali, pequenininha, é a que mostra a redução da toxicidade pós-tratamento com a lacase. Então, a redução da... Primeira... Antes do tratamento, a barra de toxicidade é grande, né? Bem comprida ali. E após o tratamento, mostra ali uma toxicidade bem pequena. Então, foi um outro trabalho bastante interessante que nós fizemos. Esse aí o trabalho é da Daiane, que ela fez esse estudo, e mostrando, então, o uso dessa lacase aí na degradação desse corante azo aí. Certo? Muito interessante. Rosane, temos uma pergunta, posso colocar aqui para você? Pode. Quais testes são feitos para saber se a aplicação do fungo foi efetiva no contaminante? Esse teste você... Olha, se a gente está pensando assim, agora eu estou falando como uma pesquisa acadêmica, então eu quero publicar o meu resultado. Então eu preciso descobrir primeiro quem são os produtos formados. E aí eu tenho que usar a cromatografia gasosa acoplada a algum sistema que faça identificação, né? Sempre a gente acaba caindo no massas, né? Na análise de massas. Eu sou obrigada a encontrar quem são esses produtos metabólicos. E o outro teste que é obrigatório é o da toxicidade. Então, eu tenho que me certificar se a toxicidade abaixou. A gente pode usar, basicamente, tem vários testes, mas usa-se basicamente 3. Tem um teste que usa uma bactéria, a Vibrio fischeri, que é uma bactéria fluorescente, e que esse teste aí ele é padronizado, ele chama microtox. Então, se a bactéria, essa é uma bactéria muito sensível, se ela vai detectar, ela vai morrer se a toxicidade não estiver alta, e aí ela não vai emitir a fluorescência. Então, esse é um teste. Um outro teste é um teste para ver a toxicidade em plantas. Esse teste ele é bastante simples de ser feito e é bastante usado, que é a gente mexer com sementes. Então, você põe as sementes para germinar. No laboratório, a gente gosta muito de trabalhar com semente de alface. Então, eu ponho ali a minha semente de alface para germinar e eu vejo depois qual foi o percentual de germinação e também qual foi o crescimento. Claro que fazendo os controles, sem o produto, com o produto inicial, só com água, com os produtos metabólicos. Então, eu consigo ver ali se houve uma diminuição de toxicidade. E um terceiro método também seria usar a Daphnia, por exemplo, né? Também dá para fazer um teste de toxicidade usando um microcrustáceo, tá? São todos testes de toxicidade bastante aceitos. Se puder fazer mais do que um, é até melhor. Isso dá uma segurança maior para o seu trabalho, tá? Esse aqui foi feito com... Eu não vou me lembrar agora, porque eu não consigo enxergar, mas eu tenho quase certeza que foi... Os dois que eu mostrei aqui foi usando o sistema da bactéria, o do Vibrio fischeri, que eu usei aí. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, Rosane. Oi. A micorremediação de pesticidas tem se mostrado uma técnica promissora para essa finalidade? E quais as vantagens econômicas e ambientais?
Vai depender muito do pesticida, da estrutura dele. Como eu falei, não existe uma receita de bolo, tá? Vai ser eu tenho que testar. O próximo que eu acho que eu vou mostrar é um que a gente fez no Diuron, tá? Deu um resultado muito bom ali com o Diuron. Mas eu preciso observar. A gente já teve outros, por exemplo, uma aluna minha, a Gisele, ela trabalhou com outro pesticida chamado Picloram. O Picloram não degradou nada, absolutamente nada. Os testes que nós fizemos no laboratório mostraram que o fungo... Mas é interessante porque foi um resultado interessante que foi o seguinte, ele é acumulável, existe isso também na natureza, tá, gente? É o chamado bioacumulação. O micro-organismo não degrada, mas ele bioacumula, fica nele. É uma forma também, pelo menos, de você tirar do ambiente. Só que depois você tem que levar em algum outro lugar, porque está tudo lá no micro-organismo, tá? Porque Ele é uma absorve vantagem tudo. de trabalhar com fungo, porque tem bastante massa. Então, se ele acumula dentro dele, certo? Eu depois tenho que usar algum método químico ou alguma coisa. Mas é um processo de você remover de onde ele está. Tá? Só que aí, no caso, não é biodegradação, é bioacumulação. E no caso do Picloram, aconteceu exatamente isso. Ele bioacumulou, ficou dentro do fungo, certo? Que no caso de ser um trabalho acadêmico, perfeito, a gente mostrou o que é um fenômeno. Mas ambientalmente ele teria um interesse mais limitado, tá? Se você colocar a próxima ali, eu mostro aquele do Diuron. Esse daqui, Isso, Rosane. esse aí. O Diuron, ele é um herbicida muito utilizado aqui, pelo menos nessa região aqui do sul, mas ele é utilizado no Brasil inteiro. E o que acontece? Nós queríamos ver se ele era eliminado, degradado por esse outro fungo aí, o Phanerochaete crisosporium. Nós já sabíamos que as enzimas do Phanerochaete crisosporium, principalmente peroxidases, elas atuavam. Mas nós queríamos saber o que acontecia internamente. Lembra que eu falei lá do sistema citocromo P450? O que nós fizemos? Qual foi a estratégia que nós fizemos aí? Bom, isolar e você conseguir uma quantidade grande de citocromo P450 é um negócio muito grande. A gente teria que, assim, produzir toneladas do micro-organismo, porque o citocromo P450 é um percentual muito pequeno do material metabólico dele. Então, o que nós fizemos? Nós usamos a estratégia de usar um inibidor específico do citocromo P450. Então, quando nós adicionamos o Diuron, nós adicionamos o Diuron sem o inibidor e com o inibidor, certo? Do citocromo P450. E cultivamos o fungo. Houve degradação do Diuron quando não tinha, na ausência do inibidor do citocromo P450, e quando o inibidor estava presente, não houve degradação. Então, isso é um forte de que o CET está envolvido na degradação do Diuron. O Diuron é um exemplo de que o uso de fungo é melhor do que o uso de bactéria. E por que acontece isso? Porque a maior parte das bactérias produzem um metabólito do Diuron que é muito mais tóxico do que o Diuron. Então, é um processo que não funciona. Já a degradação do Diuron pelos fungos, ela não ocorre a produção desse metabólico mais tóxico. Bom, para quem está pedindo a referência do trabalho... Tem uma pergunta, Rosane. Tá, pode responder esse que você leu, por favor. Quem está pedindo as referências do trabalho, eu posso mandar para a Andréia? Eu consigo mandar depois? Isso. Eu vou mandar para ela todos esses trabalhos que eu estou mostrando aqui. E a gente coloca lá na página do Simbi, aí as pessoas têm o acesso, quem se inscreveu, né? A gente coloca.
Tá, joia, então. Vou mandar sim. Rosane, nós temos umas perguntas até que tem a ver com isso que você acabou de falar, né? Sobre essa metabolização dos compostos. A pergunta foi, para ser utilizado, né, na microrremediação, o micro-organismo deve ser capaz de metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos, atóxicos ou ambos? O ideal seria que ele fizesse a mineralização. Mineralização é quando você transforma todos esses compostos em CO2, NH3, ou seja, e água. Mineralizou completamente. Tá? Só que esse é um sonho de consumo. Se você degradar produzindo algo menos tóxico, já é um bom resultado, certo? E você também pode degradar produzindo um composto orgânico que seja completamente atóxico ou que tenha uma toxicidade muito pequena, certo? Mas a mineralização seria o sonho de consumo de quando se faz biodegradação, tá? Nem sempre isso é possível. Na verdade, o ser humano, ele é assim, ele quer resultados para ontem. Se você der tempo para os micro-organismos, eles vão degradar tudo. Só que a gente não espera esse tempo, a gente quer tudo para ontem, né? Aí fica difícil. Teria que ser um super micro-organismo. Sim, exatamente. Exatamente. Rosane, temos mais uma pergunta. Nós temos menos de 10 minutos, Rosane, para o término do nosso tempo, porque o Instagram ele deixa somente 1 hora, né, de live. Sim, tá. E nós temos mais uma pergunta aqui. A bioacumulação do fungo está relacionada às propriedades de absorção e adsorção dos fungos? Exatamente, isso. Você comentou? Fica bioacumulado nele. Muitas vezes é na parede celular mesmo, tá? Que fica. Ele vai ficar ali. Não perturba o fungo, ele consegue sobreviver a isso aí, só que ele não progride, ele não vai degradar, ele não consegue degradar aquilo ali, tá? Joia. Bom, Rosane, nós temos menos de 10 minutos, 7 minutos. Então, assim, não vou te apressar, mas assim, eu vou deixar para você colocar, né, se você tiver mais algumas considerações. E também queria saber se tem alguma limitação de usar os fungos como biorremediadores. Existe a limitação? Porque eles têm a vantagem de serem altamente produtores de enzimas, mas tem alguma limitação de usar esses fungos? Ou não? Quando você vai buscar um fungo, você tem que ter o cuidado de ser um fungo totalmente... Não pode ser um fungo patogênico. Ele também não... Porque tem fungos patogênicos, né? Tem fungos que vão produzir moléculas também que são não adequadas. Então, essa limitação você tem que ter. Seria basicamente isso. Usar um micro-organismo que seja completamente adequado para aquilo ali. Só que, só para concluir aí, então, comparando, a biorremediação ou a microrremediação, ela é um processo muito interessante. Ela é um processo que fica mais barato do que os processos físicos e químicos. Quando dá certo, você vai ter um final assim, muito bom, porque os produtos vão reduzir muito a toxicidade, só que ela tem também as limitações, né? As limitações, elas estão mais associadas ao tempo, que muitas vezes é necessário um tempo maior para fazer essa... Vamos supor se num passe de mágica toda a humanidade parasse de jogar, de lutar e jogar contra o ambiente, né? Que todo mundo ficasse agora totalmente convencido de que a gente tem que cuidar do ambiente e nunca mais ninguém jogasse nada de tóxico no ambiente. Tenha certeza que os micro-organismos todos que estão aí, eles vão degradar tudo que está por aí, os nossos rios, as nascentes, tudo vai ficar tudo limpo novamente. Só que vai demorar anos, talvez demore décadas. Então, é uma limitação da biorremediação, o tempo, tá? Agora, tem alguns compostos que são tão tóxicos que nem os micro-organismos dão conta dele, certo? Então, aí, algumas moléculas, elas não vão ser degradadas mesmo e tem que se partir para outros processos mais drásticos para fazer essa degradação.
Mas é um processo que, quando possível de ser utilizado, ele tem um lado ambiental muito importante e que a gente deve investir nesse potencial. É uma temática maravilhosa, Rosane. É uma pena realmente, o pessoal está colocando aqui no chat. É uma pena que o Instagram não nos permite ficar mais tempo. Não sabia desse negócio aí. Imagina, você chamou uma pessoa que adora conversar, então a gente podia ficar aqui um tempão. A gente podia ficar aqui um tempão conversando sobre esse assunto. E é o que você falou, é bem que a realidade. Uma melhor consciência da população, né, e um descarte mais consciente dos compostos e geração de menos compostos tóxicos, né? Exatamente. De repente, a gente tem uma natureza um pouco menos, vamos dizer assim, com esse impacto negativo, né? Se há alguma Rosane, nós temos... Oi. Pode falar. Nós temos 4 minutos, então você fique à vontade para fazer suas considerações finais. Só para concluir, a biorremediação é maravilhosa, mas seria mais maravilhoso ainda se todo mundo se conscientizasse, né? A melhor forma de biorremediar é não poluir, né? Aí o ideal seria isso realmente. Tá? Mas eu agradeço muito ao convite, Andréia. Mesmo de longe, assim, foi muito bom te ver. Agradeço às pessoas que perguntaram, o interesse, e eu estou completamente à disposição. Depois eu vou mandar o material que eu selecionei aí para essa live, e estou completamente à disposição. Se alguém quiser entrar em contato comigo por e-mail, estou totalmente à disposição. Muito obrigada, Rosane. Nós agradecemos imensamente, mais uma vez, né? Nossa parceira e nos dando suporte e trazendo, né, um pouco dessa sua temática que você trabalha tão bem. Muito obrigada mesmo, agradeço. E é ótimo, como você falou, né, te rever, né? É uma situação diferente, né? Mas mesmo assim, muito bom encontrar você. A gente se adapta, né? Isso, exatamente. Nós somos como os micro-organismos, a gente se adapta. Exatamente, exatamente. Um abração para todo mundo. Muito obrigada, Rosane. Um abraço. Então. Tá outro. Tchau. Tchau, pessoal. Daqui a pouco nós teremos, então, as nossas palestras pelo YouTube, tá bem? Fiquem ligados. E nós teremos também uma palestra logo mais com a professora Raquel Rezende, justamente sobre biorremediação, continuando, então, essa temática super interessante. Agradeço imensamente vocês, a participação de todos aqui. Né? Foi muito bom estar com vocês essa noite e continuem ligados na nossa programação através do YouTube.